Muito bem, amados, amigos, irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa explanação referente ao trabalho que iniciamos sobre os evangelhos no mercado, o mercado dos evangelhos. Lembrando que aqui não citaremos nome de instituição religiosa, denominação, igreja alguma. Nosso assunto aqui ele é amplo dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura Sagrada. Então, assim, mas o que se vê hoje aí, nesse mercado dos evangelhos, é pessoas querendo ensinar que tem que orar falando, perdoa os nossos pecados. Não tem, eu não tenho que orar assim, sabe por quê? Porque o que era pecado, o Senhor Jesus Cristo já resolveu por mim. Ele já me perdoou. Então, se ele já me perdoou, ele não vai falar para mim orar para uma coisa, já está resolvido, já está perdoado. Como prova disso, ele disse para aquela mulher, ou seja, vai e não peques mais. Ele que perdoou a ela, ele também a condicionou pela força do Espírito Santo para ela viver uma novidade de vida. Pronto. Para aquele de Betesda, ele diz, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque pecado é coisa grave, como ele mesmo ensinou no capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, lembrando que há em outros evangelhos também, está aqui escrito, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha a desocupada, vazia e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, assim acontecerá a essa geração má. Então tá aqui. Então o pecado é coisa grave, da qual dele já fomos tirados e nos foi acondicionado para nos viver em obediência. Porque o homem da lei não tinha essa dádiva de que, ou seja, o acondicionava, o dava condição para ele viver na obediência e apresentar, ou seja, a perfeição de Deus. Porém, a graça do Filho de Deus, pelo seu glorioso Santo Espírito, nos acondicionou a isto. Então, sendo assim, eu vou orar, ou seja, de acordo com o que ele me ensinou e de acordo com aquilo que é necessário para o meu viver. Então, vamos, ou seja, falar aqui um pouquinho sobre a oração básica necessária, que é a oração mais popular como a oração do Pai Nosso, lembrando que essa oração aqui, se o homem viver toda a sua vida, orando essa oração, uma vez por dia, 2, 3, quantas vezes quiser, é o necessário para o homem vencer, para o homem alcançar do céu que ele necessita e chegar à vida eterna. Lembrando que o Senhor Jesus, ele é a plenitude de tudo. Ele é a perfeição, ele é a essência. Então, se ele desceu do céu e haveria de para lá voltar como de fato voltou, ele sabia o que era necessário para o homem se relacionar com Deus. Então, ele deixou essa oração resumida, tendo o básico necessário para o homem se relacionar com Deus e pedir o que é necessário. Então, está aqui. Portanto, vós orareis assim, lembrando que ele disse antes dessas palavras, quando orardes, não usareis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar, os serão ouvidos. Antes, o vosso Pai que está no céu sabe da vossa necessidade antes de los pedir. Então ele disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pronto. Então está aqui o primeiro passo. Deus tem que ser santificado. O nome de Deus tem que ser santificado e glorificado. Venha o teu reino, o reino de Deus pela graça sobre nós, que ele venha e se amplie muito mais em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é só feito o que é excelente, o que é sublime. Não temos palavras para descrever. Então, se a vontade de Deus na nossa vida for feita como ela é no céu, nós seremos mais do que bem-aventurados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão cotidiano na nossa mesa, o pão que é a condição para nós cumprir os nossos deveres na sociedade, e também o pão primordial, que é o pão celestial, o pão espiritual, que sacia e sustenta a nossa alma. Pronto.
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então tá aqui. Porventura ele falou e perdoa o nosso pecado? Não. O pecado ele já resolveu, ele já nos perdoou. Ele nos acondicionou para ele não voltar a tropeçar nele. Ou seja, como lemos aqui, referente à primeira condição e último estado, caso o homem não perseverar nessa justiça. Pronto. Então é assim, está aqui. Ou porque tem que orar para perdoar o nosso pecado. Não. Eu vou orar naquilo que eu fui ensinado. Pronto. Avançando aqui. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa é a oração básica do nosso cotidiano. Porém, se houver necessidade de termos alguma oração diferente dessa, ou para apresentar outras necessidades segundo o nosso desejo e prazer, então está aqui. No qual foi dito em Efésios, no capítulo número 6, versículo 18. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pronto. Então, se eu tiver que ter uma oração, ou seja, além dessa, vou orar sim, mas pela guia do Espírito Santo de Deus. E colocará na minha boca ou na minha mente o que eu tenho que suplicar, ou seja, para com o nosso Pai que está no céu. Então é isso, porque o Espírito Santo de Deus está para me guiar naquilo que é conveniente. Como prova disso, e já para desbancar, porque tem que estudar, é porque o fulano lá ensinou, vamos entender. Felipe, ele batizou, ou seja, eunuco. Então, se fosse da maneira do mercado de evangelho, não, porque tem que estudar a Bíblia e toda coisa, ele ia falar, eunuco, eu te batizei, agora você vai ficar comigo aqui 1 ano, 2, 3, 4, porque nós temos que estudar aí as escrituras. Não. Felipe batizou o eunuco, ele fechou o olho, foi trasladado, se achou em Azoto. E o eunuco seguiu o caminho dele, sabe por quê? Porque a graça de Deus entrou no coração de eunuco, o Espírito Santo de Deus também, e o guiou no que ele tinha que se seguir até chegar à vida eterna e pronto. Então assim, agora então o porventura, estudo, homem, mente humana, instituição de ensino, faculdade, teologia, está acima do Espírito Santo de Deus? Não, não está. Agora, desde na cabeça de alguns que não sei o que está dentro da cabeça, pode ser que esteja, mas na luz e na sabedoria que Deus me deu, não. O Espírito Santo Consolador é a minha base para me guiar em toda a verdade, e isso foi o que o nosso Senhor nos ensinou, que viria o Espírito Santo Consolador para nos guiar em toda a verdade. Então pronto. Então está aqui claro. Então estamos aqui falando sobre as orações erráticas e criadas por homens aí, que se opõem àquilo a qual foi nos ensinado. Então está aqui. Eu não vou suplicar por coisa, já está resolvido, mas sim, ele ensinou a orar. Perdoa a nossa dívida, assim nós perdoamos aos nossos devedores, ou seja, perdoar, ou seja, nossos erros, nossas falhas, fraquezas, assim por diante. Agora, pecado não, pecado é coisa grave e coloca o homem numa condição de oposição e tira o homem do caminho de Deus. Isso está bem provado aqui, no que ele mesmo ensinou, como acabamos de ler aqui, falando aí do homem que sai, ou seja, e volta, ou seja, os espíritos que saiu dele, volta 7 ruim e assim por diante. Então paramos por aqui, ou seja, nessa pequena partida, nesse pequeno vídeo áudio. Graças por ter nos ouvido, compartilhem esse vídeo áudio e passam bem.